Olá pessoal, que Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus, que essa quarta-feira seja uma bênção para todos nós. Vamos fazer uma oração aqui, vamos falar com Deus nesse momento e depois vamos iniciar o nosso propósito da leitura da Palavra de Deus. Feche os olhos. Ó Deus, nós consagramos essa água, consagra a água de cada pessoa que está conosco nesta oração, nesse propósito, e te peço, Senhor, lava-nos com a Tua Palavra, que essa água venha entrar e seja um refrigério para a nossa alma, transforme completamente a história da nossa vida, em nome do Senhor Jesus, que assim seja, e graças a Deus. Beba dessa água com muita fé. Graças a Deus, pessoal. Vamos iniciar aqui o nosso propósito com Deus, iniciar o nosso dia com Deus. E lembrando que lá no grupo de WhatsApp nós temos a missão de cada dia, né? Para que cada dia vocês estejam lendo algum detalhe da palavra do nosso Deus. E vocês podem estar sempre olhando lá. Eu vou até colocar aqui para que vocês possam visualizar. Deixa eu ver aqui se eu consigo colocar. Vocês visualizarem. Porque eu coloquei já desde o início do mês a missão daquilo que é para ser lido todos os dias. Vou compartilhar aqui na tela os versículos, né, referentes. Calma aí, deixa eu só mudar aqui a tela para que vocês possam ver. Então, vocês podem ver aqui, ó, tá vendo? No grupo de oração, nós temos aqui. Então, no caso, nessa quarta-feira, dia 13, nós vamos ler, para que vocês estejam lendo Levíticos 16 e Atos 16. Amanhã, quinta-feira, Levíticos 17, Atos 17 e assim por diante. É só olhar aqui no grupo que vocês podem visualizar aquilo que é para ser lido. E agora vamos iniciar aqui, continuar o nosso propósito. Nós paramos no versículo 10 de Romanos, capítulo 4, então vamos continuar daqui. E aqui fala assim: quando foi que isso aconteceu? Ou seja, a justificação de Abraão. Foi antes ou depois de Abraão ser circuncidado? Aí vem a resposta. Foi antes e não depois. Então, a justificação de Abraão pela fé, ela veio não depois que ele fez a obra de se circuncidar, mas antes. Versículo 11 diz: ele foi circuncidado mais tarde, e a sua circuncisão foi um sinal para provar que Deus aceitou Abraão, porque ele tinha fé. E isso aconteceu quando ele ainda não havia sido circuncidado. Assim, Abraão é o pai espiritual de todos os que creem em Deus e são aceitos por ele, mesmo que não sejam circuncidados. Ou seja, nós temos aqui a confirmação de que Deus aceitava, né? Ainda mais falando aqui com os romanos, os cristãos romanos, Deus aceitava não só os judeus que eram circuncidados, como também a partir de Jesus, pela fé e pela fé abraâmica, ele aceitava até os que ainda não tinham sido circuncidados e que nem seriam, porque a circuncisão a partir do Senhor Jesus seria no coração. Fala assim: e recebeu o sinal da circuncisão, o selo da justiça da fé, quando estava na incircuncisão, para que fosse pai de todos os que creem, estando eles também na incircuncisão, a fim de que também a justiça lhe seja imputada. Versículo 12, na linguagem fiel, diz assim: e foi pai da circuncisão, daqueles que não somente são da circuncisão, mas que também andam nas pisadas daquela fé que teve nosso pai Abraão, que tivera na incircuncisão. Ou seja, mesmo antes da circuncisão, Abraão já tinha essa aceitação de Deus, porque o evangelho foi revelado a Abraão, né? Então, esse privilégio Abraão já teve, o privilégio que hoje nós temos. Versículo 12, na linguagem de hoje, diz assim: ele é também o pai dos que são circuncidados, não apenas porque são circuncidados, mas porque vivem a mesma vida de fé que Abraão, o nosso pai.
viveu antes de ter sido circuncidado. Então, mais importante do que aquilo que é feito fisicamente é aquilo que é feito pela fé. Versículo 13 diz: Deus prometeu a Abraão e aos seus descendentes que o mundo ia pertencer a eles. Essa promessa foi feita não para Abraão, não porque Abraão tinha obedecido à lei, mas porque ele havia crido em Deus e havia sido aceito por ele. Então, a fé de Abraão, mais do que aquilo que ele fez, o justificou. Mais uma vez, na linguagem fiel, diz: porque a promessa de que havia de ser herdeiro do mundo não foi feita pela lei a Abraão ou a sua posteridade, mas pela justiça da fé. Versículo 14. Porque se os que são da lei são herdeiros, logo a fé é vã e a promessa é aniquilada. Na linguagem de hoje, esse mesmo versículo 14 diz: pois se aqueles que obedecem à lei vão receber o que Deus prometeu, então a fé é inútil e a promessa de Deus não tem valor. Então, a partir do Senhor Jesus, Paulo vai mostrando cada vez mais evidências de que o mais importante é, como Abacuque disse, né? O meu justo viverá pela fé de se entregar de corpo, alma e espírito. Pois a lei traz castigo de Deus, mas onde não existe a lei, também não existe desobediência à lei. Na linguagem fiel, esse mesmo versículo diz: porque a lei opera a ira, porque onde não há lei, também não há transgressão. Nós vamos continuar amanhã e não pense que aqui está sendo sugerido que não tem que se submeter às direções de Deus. É óbvio que sim, e Paulo vai confirmar isso cada vez mais, como confirmou antes, e vai confirmar após isso. Mas aqui Paulo mostra que o mais importante não era, como o povo de Israel queria até que os que fossem não judeus vivessem segundo a lei e não segundo a direção, a nova direção do Senhor Jesus após a sua morte e ressurreição. Eles não deveriam fazer os outros, os novos cristãos, se converterem ao judaísmo, mas era para se converter ao Senhor Jesus, que era o autor e consumador da fé, e por essa fé é que todos nós somos salvos e não por causa da nossa capacidade, do nosso mérito. Nós somos salvos pelo sacrifício do Senhor Jesus. Amém? Então nós vamos fazer uma oração. Hoje é um dia que todos nós devemos estar cada vez mais preparados, né? E no dia de hoje, no alerta do final dos tempos, é um dia que tiramos o dia inteiro para falar a respeito disso, né? De fortalecer a nossa fé, de trabalhar com intensidade para que possamos verdadeiramente transmitir Deus para as pessoas que precisam. E é isso que nós vamos transmitir através da palavra e de um vídeo poderoso hoje na quarta-feira, 8h15, ou no principal horário, na grande noite do alerta do final dos tempos. Você pode estar conosco na nossa Universal de Vila Helena, Avenida Manuel de Camargo Sampaio 852, ou em uma Universal mais próxima de você. Tá bom? Vamos orar, fazer uma breve determinação e te abençoar para que você tenha forças para estar aqui conosco hoje. Tá bom? Vamos orar. Ó Deus, nesse momento que eu estendo as mãos para o teu povo, que o Senhor envie forças para todos nós, tanto para eles quanto para mim, que estou aqui nessa oração, porque todos nós precisamos de Ti, da Tua força, da manifestação do Teu poder. E eu estendo as Tuas mãos, coloco uma das mãos aqui sobre mim, representando o Teu povo, para que tudo aquilo que não presta seja arrancado da vida de cada um que recebe essa oração. Que todo mal agora, em nome de Jesus, que saia agora. E que a Tua presença, o Teu poder esteja sobre a nossa vida, de toda a nossa família, e que todos que recebem essa oração
recebam forças para estar aqui. Em nome de Jesus, graças a Deus. Respira bem fundo. Graças a Deus, pessoal. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe sua vida e toda a sua família. E aguardamos vocês aqui hoje na nossa Universal ou, se estiver distante, em uma Universal mais próxima de vocês. Deus abençoe. Tchau, tchau.